Eu li Kanojo o Karishimasu. A esse ponto, se tornou repetitivo ver críticas ao anime e ao mangá na internet. É como bater em um cadáver que já foi decomposto e devorado por insetos. Não sobrou nada. Acho que nem quem era fã da história no início ainda se esforça para defender o negócio. Foram feitos centenas de vídeos e posts em redes sociais xingando e ironizando o autor e a sua criação. Porém, como eu li 400 capítulos do mangá, eu não poderia simplesmente ignorar e manter minhas opiniões para mim. Então eu tive que vir fazer mais um vídeo criticando essa pérola da indústria japonesa. Mas eu juro que me esforcei para ser um pouquinho justo com o que tinha para ser justo nessas centenas de capítulos. Eu sempre deixei claro que não gosto de obras de romance. Normalmente eu só consigo ver valor quando o romance é apenas um dos componentes daquela obra, não quando é o principal e único motor para aquilo existir. Obviamente, existem algumas exceções, especialmente em filmes e até mesmo em animes, mas são muito raras, ainda mais considerando quando são romances feitos por japoneses. Existe uma notória diferença na maneira como o japonês médio encara essas relações em comparação a nós do ocidente. Um simples beijo em animes e mangás tende a demorar muito tempo por ser visto como um ato sagrado e muito especial de uma relação, mais do que no ocidente que acontece até rápido. Então assim surgem histórias com centenas de capítulos se arrastando para conseguir um mísero beijo, um mísero encontro. Não há problema em tratar coisas assim com tanto cuidado e destaque. O problema é que a maioria dos capítulos até chegar nesse clímax costuma ser só enrolação e nada de realmente relevante para progredir o casal acontecendo. Komi-san, uma comédia romântica boba, tem 400 capítulos. Mesmo que sejam capítulos relativamente curtos, vocês realmente acham que precisava ter essa quantidade para o caminho de romance definido desde o início, que não vai muito além na vida dos personagens? Por isso, eu valorizo mangás como Kaoru Hana, que concluem o casal em um tempo decente e o restante usam para continuar desenvolvendo ele do namoro em diante, porque alguns mangás têm dificuldade em entender que a vida romântica das pessoas vai além da adolescência. Especialmente mangás de harem, como o Gotobun, por exemplo, que gastam mais tempo em vai e vem de quem vai ser a pretendente do protagonista e não continuam além disso. Por que eu precisava falar todas essas minhas observações sobre o gênero? Porque Kanokari pega tudo que tem de mais insuportável de se acompanhar e faz algo pior ainda. Kanokari começa com uma premissa muito exótica, já que é sobre o Kazuya, um virgem de 20 anos que quando conseguiu namorar pela primeira vez, levou um pé na bunda em um mês e além de ficar na punheta, imaginando a ex-namorada com outros, decidiu alugar uma namorada. Quando eu vi essa ideia pela primeira vez, é óbvio que eu achei imbecil, mas pelo menos também é diferente das outras premissas de Hong Kong, e de fato existem aplicativos para alugar namoradas no Japão, apesar de que a maioria é golpe, ainda mais na atualidade com o crescimento da IA. O que mais me irrita, na primeira impressão com o mangá, é que o Kazuya é basicamente uma versão mais extrapolada do que já se vê muito na mídia, do adolescente ou adolescente em transição para a vida adulta, isolado que não tem uma vida social muito boa, é uma versão muito mais patética, porque o Kazuya é sustentado pelos pais mesmo sem ter nenhuma perspectiva de vida. Ele vai para a faculdade, mas sei lá, são poucos os momentos do mangá que a gente vê ele indo. A única mínima progressão da sua vida profissional foi quando ele decidiu arrumar um emprego merda apenas para conseguir pagar mais ainda a namorada de aluguel dele. E fica mais irritante pela forma como o Reiji Miyajima, o autor dessa porra, decidiu usar a punheta. É óbvio que uma anomalia como Kazuya bateria punheta todo dia, mas bater punheta pensando na ex-namorada sendo comida e ficar com o pau duro quase toda vez que encontra uma mulher nos primeiros capítulos por pensar nela pelada é bizarro. Esses pensamentos eróticos e intrusivos continuam pela maior parte do mangá, porque esse arrombado não amadurece de verdade em nenhum momento. Eu aceitaria ele como personagem principal se mesmo com tudo isso, ao menos ocorresse algum tipo de evolução, mas não acontece e esse é um dos maiores problemas que eu vou comentar posteriormente. É até cômico como o próprio autor parece ter consciência do que ele está fazendo. Depois de ele ter se encontrado com a Chizuru pela primeira vez e ficar irritado por ser uma namorada falsa, mesmo sabendo desde o início que era, ele decide que vai finalmente ter um novo começo na sua vida e progredir como ser humano, até descobrir que a porra dessa mulher era a vizinha dele e o cara nunca tinha percebido. Que coincidência útil, no mínimo. Outro grandíssimo defeito que irrita no mangá são as conveniências ridículas, típicas de comédia romântica que acontecem em vários momentos. Essa que eu acabei de citar é um exemplo. No mundo crível, ele nunca mais se encontraria com a Chizuru sem ser alugando ela pelo aplicativo.
Mas além de ser vizinho da garota, eles são colegas da faculdade. E nem sabia porque na faculdade ela bota óculos para se disfarçar e não perceberem que ela é uma namorada de aluguel. Sim, ninguém percebe a verdadeira identidade da moça porque ela muda só um pouquinho do visual. É tipo o Superman, o Clark Kent, só que menos aceitável, já que essa merda deveria ser mais próxima da realidade. Com outras personagens que eles se encontram no caminho também segue a mesma fórmula. A Ruka é um exemplo. O primeiro encontro deles acontece com os dois se trombando e com o Kazuya vendo a calcinha dela sem querer. Porque, nossa, isso é muito engraçado. Isso é humor de comédia romântica. O personagem principal tapado viu a calcinha da garota. Isso deveria ser engraçado. Eu acho que vocês riram, né? Porque é engraçado. A Mami, a ex-namorada, também ocasionalmente acaba se encontrando com ele nos lugares mais convenientes possíveis, mesmo que já tenham terminado. É como se a cidade tivesse o tamanho de um bairro, porque todos os personagens principais se encontram sem querer várias vezes. Mas essas conveniências são simplesmente ruins por deixarem aquele mundo mais artificial. Pior do que elas são as conveniências de comédia romântica merda, como Kazuya Shizuru, ficando preso numa caixa todos apertados com ela gemendo e o pau dele endurecendo, ou ficando preso e escondido dos parentes em uma cama apertada assim encostando do mesmo jeito. Eu até perdi a conta de quantas vezes algo assim aconteceu. Tem uma cena que é o exemplo mais estúpido disso, que a Mizuhara para na sacada para procurar alguma coisa que eu nem lembro mais o que era, mas convenientemente empinando a sua bunda na direção do Kazuya do jeito menos natural possível para tentar olhar alguma coisa, e depois escorregando, quase caindo e coincidentemente o Kazuya tocando na bunda dela por desespero. Eu nem sei como ela conseguiu cair sozinha, não foi vento, não foi um tropeço, foi só pra essa imbecilidade que esses mangás são viciados em fazer acontecer, isso é uma merda. Outro defeito que comumente acompanha mangás desse gênero, e aqui é mais reforçado ainda, são os dramas. Quase sempre os dramas dessas comédias românticas são os mais banais que existem. Em alguns casos, você consegue relevar um pouco por serem adolescentes de 15, 16 anos, mas aqui são pessoas de 19, 20 anos, agindo como se fossem crianças. Porra, a primeira coisa que o merda do Kazuya pensa em perguntar depois de reencontrar a Mami, após o término pela primeira vez, é porque ela bloqueou ele no Twitter. Por algum motivo, nessa história, o Twitter é muito relevante. O bloco no Twitter é tratado como o fim do mundo. Aí tem a desgraçada da Ruka, que é a outra namorada de aluguel que o Kazuya encontra depois e se apaixona por ele e tem todo um drama em cima disso, porque ela é muito apaixonada e quer muito que ele goste dela e até chora por isso. Vendo isso, até parece que a personagem possui algum problema de dependência emocional, por trauma na infância, mas na verdade ela só começou a gostar do Kazuya porque ele fez o coração dela bater mais forte e a Ruka nasceu com um problema que faz o coração dela bater menos. E por loucura do autor, ela era tratada diferente pelas pessoas por esse motivo, e por isso decidiu também virar namorada de aluguel. É muito comum em Kanokari acontecerem esses saltos lógicos para justificar a merda que os personagens fazem. Não existe nenhum motivo para eu sentir empatia por uma personagem assim, mesmo que o Reiji desenhe as cenas da forma mais dramática possível. Outro lado desses draminhas é com os parentes do Kazuya e da Chizuru. Não é sobre dramas que são banais e exageradamente dramatizados, é sobre pequenas situações dramáticas geradas pela corrente de mentiras dos dois sobre o verdadeiro relacionamento. Basicamente, o Kazuya apresentou a Chizuru como sua namorada para seus pais e a avó, sendo que eles só estavam saindo porque ele estava pagando. E a Chizuru também apresentou ele para a avó como seu namorado. É normal querer dar orgulho e felicidade para seus parentes por conseguir alcançar alguma coisa ou até mesmo um relacionamento assim, ainda mais que o Kazuya é fracassado, então namorar alguém seria uma grande surpresa. Mas eu acho ridículo como isso só vai deixando o plot mais convoluto. Em nenhum momento do mangá, eles são verdadeiramente condenados por passarem meses mentindo para seus parentes. Tem um momento que eles descobrem a verdade, mas aí vendo que começou como um namoro de aluguel, mas agora estavam apaixonados e se beijam para basicamente se inocentarem da mentira. Além disso, você tem que aceitar que por 200 capítulos, nenhuma das avós percebeu que muita coisa estranha estava acontecendo. Como a Ruka aparecia dizendo que era a verdadeira namorada do Kazuya e ele inventando a mentira mais merda de todas, de que ela era só mais uma mentirosa compulsiva. São as avós mais imbecis do mundo, e o que deixa a situação mais cômica ainda é a grande revelação para elas ter acontecido pela Mami ter deixado o telefone cair com a página de namorada de aluguel da Chizuru aberta. Existiram inúmeros momentos que elas deviam ter descoberto por algo esquisito ter acontecido, e eles terem tentado disfarçar da maneira mais anormal possível, ou por ambos simplesmente quererem contar, mas serem atrapalhadas por alguém de forma conveniente, mas elas só descobriram por um negócio tão pequeno e bobo assim. Falando mais sobre o elenco como um todo,
existe um personagem que eu tendo a valorizar nesse mangá, que é o único amigo que o Kazuya tem. Eu não lembro o nome dele, porque é óbvio que o personagem mais recente do mangá é também o que menos aparece, assim não dando tempo para me irritar com o cara. Existe um momento que poderia ser muito interessante para o desenvolvimento do Kazuya logo nos primeiros capítulos, no início da relação com a Chizuru. Ele acaba levando essa mentira para seus amigos e para a faculdade, e tenta terminar com ela na frente de todo mundo para não continuar com isso, e recebe uma bronca do amigo por isso e por perceptivelmente ainda bater punheta para ex-namorada. Ele é condenado por só pensar com o pau. Essa é uma das poucas vezes que isso acontece na história, e mesmo assim o amigo ainda tenta falar com a Chizuru depois para eles se reconciliarem, ao ponto de dar ingresso para eles saírem juntos. Um amigo teve uma atitude legal para fazer o Kazuya mudar o seu jeito de viver. O problema é que isso é obviamente ignorado, e nada muda. O Kazuya continua sendo alguém que só pensa no lado vulgar das mulheres, sua relação com o amigo não muda nada também. Ele e a Chizuru até chegam a ir no encontro que o cara ajudou a arranjar para eles, e acontece outra cena que me enganou em acreditar que talvez o personagem principal fosse mudar, quando a Chizuru acaba caindo na água e sendo salva pelo Kazuya. Foi a primeira vez que ele agiu como homem, a primeira vez que a Chizuru se sentiu grata pelo personagem. E depois disso, acontece outra cena bem imbecil, mas que dentro dessa merda tinha algum significado. O Kazuya tava batendo punheta como sempre pensando na Mami, mas parou ao pensar na Chizuru. Não de jeito vulgar, mas simplesmente normal, parecia que ele tava começando a progredir. Só que aí ele acaba por recomendação da Chizuru se encontrando com a Sumi, que é outra namorada de aluguel, mas que tá recém começando um negócio e precisa de ajuda. E no encontro com ela, imagina, os dois fudendo depois de ele ter lambido o mesmo sorvete que ela e imaginar que isso era um beijo indireto. E é bom sacar que mesmo tendo 19 anos, a Sumi tem uma personalidade e aparências mais jovens e tímidas. É uma merda ver uma personagem tão pura e inocente ser retratada desse jeito estúpido. Aproveitando o gancho para falar das outras garotas, a Mami é uma personagem que me irrita tanto quanto Kazuya por ser uma existência bem forçada no mangá. Ela que terminou com Kazuya, mas por algum motivo, desde que se reencontraram e viu que ele estava com a Chizuru, decidiu que ia começar a stalkear os dois até descobrir a verdade e começar a usar isso como chantagem. A gente passa centenas de capítulos sem entender por que a mina que terminou o namoro queria prejudicar o namoro do ex-namorado, e o que deixava a situação mais irritante é o jeito vilanesco como o Reiji tratava visualmente a personagem. Todas as cenas que ela aparecia era sido falsa e depois fazendo o cara vazia de emoções, parecendo realmente uma vilã. O problema é que a gente tá numa comédia romântica com pessoas comuns, então uma personagem com personalidade e atitude de vilão dramática assim é só fútil. A Mami é responsável por entregar a verdade deles pros parentes, depois de ser contratada pela avó do Kazuya, já que, como eu disse, essa cidade deve ser pequena demais e todo mundo se encontra sem querer com grande facilidade. E nesse arco o autor finalmente mostra o passado que revela porque ela era tão manipuladora e má. Basicamente, a moça cresceu com pais abusivos que controlavam sua vida ao ponto de controlar com quem ela iria casar. O pai da Mami fez com que o namorado dela terminasse com ela. Então, além dela desenvolver uma rebeldia, também começou a ver o amor como algo doloroso e que se ela não podia ter, ninguém mais poderia ter, já que esse namorado também aceitou com muita facilidade terminar o namoro deles, sendo que ela gostava muito do rapaz. Sim, essa personagem passou centenas de capítulos atazanando a vida de um ex-namorado que só durou um mês porque ela não conseguiu continuar o namorinho adolescente dela. De fato são pais merdas, mas caralho, é a motivação mais banal possível para justificar tantos capítulos de esforço. O autor fez isso para que você entendesse o lado da personagem, mas não dá pra entender, porra. Principalmente porque ela assume uma personalidade muito manipuladora. Pra Chizuru fala que quer afastar os dois pro bem dela, já que o Kazuya é um merda. E pro Kazuya fala que só quer se reaproximar dele. A Mami não tem propósito, não progride, não tem um passado que crie empatia ou justifique suas ações. É uma personagem fútil. A outra personagem que me irrita demais é a Ruka, como eu já tinha falado um pouco antes. Além do início de paixonite dela pelo personagem principal ser um negócio bem forçado, a existência desse relacionamento também é uma merda e só serve para atrasar a progressão do que importa. Eu achava, antes de ler, que Kanojo Karishimasu ia ter uma estrutura de harem com ela, Chizuru, Mami e Sumi, cada uma tendo seu relacionamento com Kazuya sendo desenvolvido para no final ele decidir com quem quer ficar. De fato, os relacionamentos com cada uma são entre aspas desenvolvidos, porque essa palavra é muito forte. Mas desde o início fica claro que ele só gosta da Chizuru, então a presença das outras garotas fica incitando um possível romance que a gente já sabe que não vai acontecer. A Ruka força o Kazuya a namorar ela, para não entregar a verdade sobre a relação com a Chizuru,
Mas o que adianta namorar com um cara sendo que ele sempre vai amar apenas outra mulher? A Ruka sabe disso, ao ponto de aceitar ser a número 2. A mulher é literalmente uma corna consciente durante o mangá inteiro. E no início eu ainda senti um pouco de pena. Pô, esse merda passou a vida inteira sendo rejeitado e evitado por garotas. A primeira que começou a gostar dele foi a Ruka, mesmo sendo um merda. Mas aí pela garota que gostou dele sendo do jeito que é, o Kazuya não consegue sentir nada. Só conseguiu se apaixonar por uma garota de aluguel que nem se importava com ele e até hoje tá enrolando o arrombado. Assim fica difícil, eu só comecei a me importar menos com isso, porque a Ruka é muito insuportável e merece ser escanteada desse jeito mesmo. Ela tem 17 anos, mas age como uma criança, fazendo barraco com os parentes, o Kazuya por ele não assumir o namoro dos dois, fazendo barraco com a Mami por ser ex-namorada, mas continuar se encontrando com ele às vezes. Essa merda de personagem, tal qual o resto, continua estagnada até hoje, sem fazer nada além de merda e atraso para a vida dos outros. Como o autor quer que eu sinta pena da situação que ela mesma aceitou estar com Kazuya, se a filha da puta chegou no nível de inventar que tirou a virgindade do Kazuya para fazer com que a Chizuru não começasse a desenvolver sentimentos por ele, chegou ao ponto de roubar um beijo forçado dele também antes. Mas tudo não foi nem o pior da personagem, porque nos capítulos recentes, na data que eu tô escrevendo esse vídeo, que foi dezembro de 2025, ela quase literalmente estuprou Kazuya. Eu sei que o mangá não o trata desse jeito, na verdade é desenhado como uma situação vergonhosa e meio cômica e que o protagonista tá tentando segurar para aguentar, mas esse ponto da história, ele tava completamente focado na Chizuru, que acabava de ser beijado por ela. Mas essa maluca que tem tesão em ser corna é tão obcecada por esse merda sem nenhum motivo que chegou ao ponto de forçar esse sexo. Que aconteceu, mas aconteceu também. E não dá nem pra culpar só ela, já que a Chizuru e o próprio Kazuya nunca fizeram nada pra acabar de vez com essa relação esquisita. Por isso eu digo que é um plot que só atrasa a progressão, que realmente importa. Ele não gosta da Ruka, tava começando a evoluir com a Chizuru e toma, ele do nada tem que transar com a Ruka, fudeu, agora como ele vai agir com a Chizuru por conta disso? A única personagem desse elenco principal que funcionava minimamente e que eu posso elogiar é a Chizuru, porque ela tem motivações, só se tornou um namorado de aluguel para conseguir um dinheirinho fácil e também treinar sua atuação para conseguir se sustentar e focar no seu verdadeiro sonho de se tornar uma atriz, tudo isso sendo motivado por sua relação próxima com seus avós. A morte do seu avô, que era basicamente uma figura paterna, fez com que ela ganhasse o objetivo de atuar e ter um filme estrelado por ela, para também conseguir mostrar para sua avó. A avó da Chizuru, desde quando foi apresentada, mostrava indícios de ser mais frágil, então isso fez ela ficar mais desesperada ainda para conseguir um filme e mostrar antes que morresse. Essa situação gerou o mais próximo de um arco bom que esse mangá teve, que não é bom por ser um drama bem básico e ser enrolado demais, mas pelo menos houve a tentativa de fazer algo mais bonitinho. O Kazuya agiu como homem decente e decidiu ajudar a Chizuru com crowdfunding para o seu filme e também produzindo, gravando, fazendo tudo para que ela conseguisse alcançar seu sonho. É meio forçado como eles conseguem arrecadar dinheiro, já que nesse meio tempo surge a Yaemori, que é uma personagem que convenientemente entende de crowdfunding e age como cupido dos dois por ver o Kazuya como seu mestre. Mesmo tendo a idade do protagonista, ela age de forma mais infantil e bem esquisita. Mas como eu disse, ao menos tinha algum significado, não era só vai e vem imbecil de um querendo se confessar e a outra não sabendo se realmente está apaixonada. Pela primeira vez, o autor estava dando uma caracterização real para os personagens e desenvolvendo isso. A melhor cena de Kanokari é quando a Chizuru, nos últimos momentos da vida de sua avó, finalmente conseguiu mostrar o filme, morrendo contente por tudo que a neta fez por ter conseguido um namorado como Kazuya. Era para esse ser o grande arco do mangá, o arco que finalmente faria o romance com o personagem principal avançar para o namoro. O cara deu a vida para que a Chizuru conseguisse alcançar seu maior sonho. Aquele momento com a avó foi o mais importante da sua vida, então depois disso, e de começar a dar indícios de estar apaixonada, eu esperava evolução. E foi aí que eu errei. O que impediu esse arco de ser bom, além dos problemas que eu já tinha apontado, é que ele não resulta em merda nenhuma. Esse fudido se confessou indiretamente descrevendo a namorada ideal dele exatamente como a Chizuru é. Teve todo um momento emocionante dela chorando e desabafando com Kazuya, mas depois disso, nada aconteceu. Ele continuou sendo punheteiro. A Chizuru é burra e não entendeu que aquilo era uma confissão. Então pra que esse arco existiu? E ainda por cima, a coitada da avó morreu, sem saber a verdade sobre ela ser uma namorada de aluguel, já que esse arco acontece antes da Mami revelar tudo.
então morreu achando que eles eram realmente um casal, sendo que em 400 capítulos ela ainda não teve a decência de aceitar o Kazuya. Ele não teve a decência de ser o mais decidido, e essa maluca no fim enganou a pessoa mais importante da sua vida a troco de nada. A primeira falsa confissão que eu lembro foi quando Kazuya disse que estava satisfeito queria apenas a Chizuru, nem Mami nem a Ruka. Mas aí ele volta atrás e fala que ela é a namorada de aluguel e não namorada. Depois até tem um painel da Chizuru visualmente decepcionada pela resposta do cara, dando a entender que ela já estava esperando algo desde ali, isso sendo antes do capítulo 100. Depois tem uma cena que não é confissão, mas me deixou puto, dela falando pra um colega da classe de atuação apaixonado pela Chizuru que não gosta do Kazuya, e também não gosta do colega dela. Durante o arco do filme, motivada pela Yaemori, ia falar alguma coisa, mas desistiu. Até tem uma página do Kazuya ansioso e confuso com o que ela ia falar e desistiu. A conversa em que a Chizuru pergunta pro Kazuya se a namorada ideal que o personagem principal descreveu era ela, e ele só fica quieto e não fala nada. Outra cena que ele finalmente vai se confessar de novo, mas amigos dele aparecem de carro e do nada atrapalham. Outra tentativa de confissão do Kazuya que é interrompida porque a Chizuru corre por estarem conversando com a Mami naquele arco que a Mami ia entregar os dois e ficou basicamente sabotando a Chizuru. Tem a porra de um beijo, o encontro inteiro, e mesmo assim, nenhuma das confissões gera nada. Existem dois momentos desse mangá que eu preciso comentar separadamente pela repercussão que tiveram. O primeiro é a infame cena do Kazuya chorando de pau duro na piscina pensando na Chizuru sendo fodida. Essa cena é muito pior com o contexto, porque ela é completamente inútil e gratuita. Isso acontece depois da tentativa de confissão que eu citei, em que a Chizuru acabou saindo antes por estar sendo atrapalhada pela Mami. O Kazuya decide concluir automaticamente que ela nunca gostou dele, sendo que nada indicava isso e havia indícios o suficiente para ele suspeitar que a reação dela poderia ser graças a Mami. Ele vê um garoto e uma garota conversando e instantaneamente começa a pensar no sexo. E o pior é que o cara que ele imagina fudendo a Chizuru é o Umi, o colega de atuação da Chizuru, que ela nunca gostou, mas por algum motivo ele tinha essa paranoia só por ter visto eles juntos algumas pouquíssimas vezes. É mais patético ainda porque essa desgraça de momento não é algo que vai ser determinante para o personagem, vai deixar ele numa depressão profunda e vai conduzir numa mudança posterior. A cena acaba e bola pra frente. Isso nunca mais volta à tona por parte dele e por ninguém, já que ninguém entendeu o que estava acontecendo. Esse capítulo eu acho que o Reiji propositalmente fez para repercutir. Realmente não tem explicação, porque de todas as vezes que ele se sentiu inseguro sobre a Chizuru, essa foi a única que escalou a esse ponto. O segundo momento é a polêmica mais recente de quando Kazuya foi rejeitado pela Chizuru depois de 400 capítulos. O buraco é muito mais embaixo. Sinceramente, a cena da rejeição nem é tão impactante, porque isso aconteceu indiretamente várias vezes antes. Essa merda tá enrolando faz tempo. O real problema é o todo, o encontro por si só. O caminho é o seguinte: Kazuya e Chizuru se beijaram para convencer os parentes que se gostavam. Depois disso, nada se desenvolveu. Mas aí, por inconveniências da vida muito convenientes, eles precisaram começar a morar juntos por meses. Mesmo assim, nada se desenvolveu também. Ela ficou nessa de achar que pode estar apaixonada, mas não ter certeza e precisar de tempo. Como se mais de 1 ano e meio não fosse o suficiente, todas essas atitudes de namorados também não fosse. Tudo isso acontece até que finalmente o Kazuya tem a coragem de convidar a Chizuru para o encontro sem pagar. Algo que é tratado de forma muito mais impactante pelo autor do que deveria, já que teoricamente eles já tinham saído normalmente sem precisar do pagamento, ainda mais morando juntos. Mas tudo bem, o Kazuya marcou o encontro com a Chizuru no capítulo 316. Apenas no capítulo 352 o encontro começou. Foram quase 40 capítulos só dos dois nervosos pensando no que fazer e como agir. A Chizuru chegou ao ponto de pesquisar perguntas para fazer em um primeiro encontro. E quando o encontro chega, são mais 30 capítulos dos dois fazendo várias coisas juntos, com a Chizuru assumindo que estava apaixonada por ele, o Kazuya dizendo o mesmo. Os dois já estavam agindo como namorados. Foram mais de 100 capítulos desde o beijo desenvolvendo para o momento que ela aceita os sentimentos. Esse é o problema. Existir um caminho enorme para algo pequeno como um encontro e esse caminho enorme resultar numa rejeição. Que nem uma rejeição de fato, porque ela gosta do Kazuya e só não quer ficar com o cara porque o estilo de vida dela dificulta. Caralho, eles passaram meses juntos, que estilo de vida é esse que dificulta? Eles já agiam praticamente como namorados. Eu elogiei a Chizuru por ser uma personagem com minimamente mais conteúdo do que os outros antes. Mas depois da morte da avó, ela perdeu tudo isso. Perdeu a motivação da atuação, que nunca mais recebeu foco de verdade.
perdeu a personalidade se tornando uma garota perfeita genérica com os lápis de timidez com Kazuya e perdeu qualquer lógica nesses últimos capítulos. Como já foi muito teorizado na internet recentemente, se suspeita que o Kazuya tenha se tornado um self-insert do autor em Kanokare, já que agora ele mudou o cabelo para um idêntico ao corte do autor na vida real, completamente do nada. Acontece um timeskip de 2 semanas e do nada acontece essa mudança, e com ela todas as garotas ficam mais apaixonadas ainda. A Mami fica querendo tirar uma foto, a Ruka força sexo com ele, e tudo aconteceu justamente após um dos capítulos que o protagonista mais chegou perto de namorar a Chizuru. Então eu teorizo que logo o autor vai fazer ela aceitar os sentimentos do Kazuya justamente após ter mudado o corte de cabelo, para ser como se o próprio Reiji Miyajima tivesse sendo aceito pela Chizuru. Como todo mundo também já sabe, o autor meio que se apaixonou pela Chizuru na vida real, fazendo vários posts no Twitter tendo encontros com ela na vida real, mesmo sendo casado e tendo filhos. Mas mesmo sem conhecer esses posts, é evidente que ele tem algo diferente com a Chizuru, apenas lendo o mangá. De todas as personagens, ela é a única completamente endeusada, sem nenhum defeito. Tem várias páginas inteiras do Kazuya endeusando a aparência da personagem, mais do que qualquer outra. Nenhuma chegou perto de ter chance com ele, além da Chizuru também. Então, resumidamente, Kanokari é um mangá merda que só não chegou ao fim por dinheiro e pelo autor não querer abandonar a paixão que possui por uma personagem fictícia. Não é aquele ruim que chega a ser engraçado, é só torturante. Os capítulos sempre seguem a mesma fórmula, alguma falsa confusão ou desentendimento que enrola a progressão do romance. A Mami ou a Ruka aparecendo apenas para continuar atrasando o relacionamento, Kazuya endeusando a Chizuru ou pensando em algum personagem de forma sexual, aquelas cenas convenientes do protagonista com algumas das garotas. Depois de um tempo, eu comecei a ter dor de cabeça lendo os diálogos, porque eram sempre a mesma merda irrelevante. Não leiam Kanojo ou Karishimasu. Valorize suas vidas porque eu não valorizei o suficiente.